Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu coloquei uma videoaula para vocês aprenderem sobre múltiplos de um número natural, divisores de um número natural, divisibilidade, que são os critérios, e os números primos. Isso vocês já viram no quinto ano. Então, a gente só vai relembrar como é que faz, tá? Porque isso aqui já é matéria que vocês já estudaram. Aqui, os múltiplos de um número natural, eu coloquei um exemplo que Paula desenhou corações em seu caderno. Então, lá, a Paula pegou o caderno dela e foi desenhando os corações um do lado do outro, tá? Para saber quantos corações tem, ela está contando de 3 em 3, a partir do zero. Então, ó, coloquei a setinha aí no zero, depois coloquei uma setinha no 3, depois coloquei no 6, no 9 e no 12. Tá vendo que do lado do 12 nós temos 3 pontinhos? Esse pontinho quer dizer que vai até o infinito. Ou seja, eu coloquei aí, ó, estou contando de 3 em 3, que a partir do 12 ainda continua esses corações, tá? Então, dizemos que a sequência 0, 3, 6, 9, 12, que Paula utilizou para contar a quantidade de corações, é a sequência dos números naturais múltiplos de 3. Então, gente, o que eu fiz aí? Os múltiplos de 3, tá? Então, toda vez que eu falar com vocês, múltiplos de 3 é de 3 em 3, múltiplos de 10 em 10, múltiplo de 40, vai de 40 a 40. Então, isso que é os múltiplos. E a gente pode representar esses múltiplos com M maiúsculo. Pessoal, aqui nós temos umas observações muito importantes. No caso, são duas, tá? A primeira, que a sequência dos múltiplos de um número natural diferente de zero não tem fim. Ela é infinita, ou seja, lá no slide, né, o anterior, tinha o coração e o 12. Tem os 3 pontinhos. Aqueles 3 pontinhos, eu já falei que representa que ele é infinito. É isso aí que está falando, ó, que os múltiplos não têm fim. Ele é infinito. E nesse caso é indicado por aqueles 3 pontinhos que a gente chama de reticência, que é no final da sequência. E outra observação muito importante, o primeiro termo da sequência dos múltiplos é sempre o zero. Então, os múltiplos sempre vão começar com zero. Olha um exemplo aí para mim. Escreva cada sequência. A, sequência dos múltiplos de 5, ou seja, eu estou querendo que vai de 5 em 5. A gente sabe que o múltiplo a gente começa com M, não é? Sempre vamos começar com zero e ele não tem fim. Então, vamos fazer os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, que vai até o infinito, que é esses 3 pontinhos aí, ó. B, sequência dos múltiplos de 8. Os múltiplos de 8, então, sempre vai começar com zero e vai de 8 em 8. Então, 0, 8, 16, 24, 32, até o infinito. C, sequência dos múltiplos de 12. Então, ó, M de múltiplo sempre vai começar pelo zero e tá indo de 12 em 12. Então, 0, 12, 24, 36 e reticência. Isso tá indo para o infinito. Agora, olha, eu quero uma observação aqui nessa questão D. Sequência dos 4 primeiros múltiplos de 2. Quais que são os 4 primeiros múltiplos de 2? Se é múltiplos de 2, vai começar com 0 e vai ir de 2 em 2. Só que essa questão está pedindo os 4 primeiros. Então, a questão deu para vocês o quanto ele quer. Então, vai ser o 0, 2, 4 e o 6. Está vendo que não tem os 3 pontinhos de infinito? Por quê? Porque a atividade pediu os 4 primeiros, coisa que na A, na B e na C não pediram. Tá? Então, tem que ficar atentos isso aí. Agora, nós vamos de divisores de um número naturais, tá? Então, Cláudia, outro exemplo, tá? Eu fiz um exemplo com os múltiplos, vou fazer um exemplo com os divisores. Vamos no raciocínio aqui, ó. Cláudia fez 12 pães de queijo e pretende distribuí-los em caixas das seguintes condições. Todas as caixas devem ficar com a mesma quantidade de pães e nenhum pode sobrar, tá? Então, a primeira caixa que a Cláudia usou está contendo os 12 pães.
Observe que se eu dividir 12 dividido por 1 é igual a 12. Então, uma caixa só dá para a gente colocar os 12 pães. Então, a divisão fica exata. E se eu usar duas caixas, como que vão ficar? Então é só eu pegar o 12 e dividir por 2, que vai dar igual a 6. Então, uma caixa vai ficar com 6 e a outra vai ficar com 6. Então, também é uma divisão exata. E 3 caixas, 12 divide por 3? Sim, que vai dar uma divisão exata. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, quer dizer que se eu pegar 3 caixas, eu consigo colocar 4 na primeira, 4 na segunda e 4 na terceira. E 4 caixas? 12 dividido por 4 é 3. Então, se eu pegar 4 caixas, então vai ficar 3 pães na primeira caixa, mais 3 na segunda, mais 3 na terceira, mais 3 na quarta. E 6 caixas? 12 dividido por 6 é? Vai dar 2. Então, eu vou pegar 2 numa primeira, 2 na terceira, na segunda, 2 na terceira, e até indo nas 6 caixas. E se eu pegar 12 caixas? Não são um total de 12 pães? Então, se eu tenho 12 caixas, então vai caber o quê? 1 em cada caixa. Então, é o quê? 12 dividido por 12 é igual a 1, que é uma divisão também exata. Então, dizemos que a sequência 1, 2, 3, 4, 6 e 12 é a quantidade de caixa que a Cláudia pode usar de os números o quê? Divisores de 12. Pois a divisão de 12 por quaisquer um desses números é sempre exata. Os múltiplos a gente representa com M. E os divisores a gente representa pela letra D. Bem tranquilo isso aqui, né, meninos? Nos divisores, nós também temos duas observações que nós temos que saber, tá? Que são importantes. A primeira observação é que a sequência dos divisores de um número natural diferente de zero é finita. O que é finita? Eles têm fim, que é o contrário dos múltiplos. Os múltiplos, nós aprendemos que ele não tem fim. E nos divisores, ele já tem um fim, tá? E a outra observação é que o primeiro termo da sequência dos divisores é sempre o número 1. E dos múltiplos, qual que é? Vou dar um segundinho para vocês pensarem, hein? Tan, tan, tan. E aí? Lembraram? Dos múltiplos, começa sempre pelo 0. E os divisores sempre vão começar pelo 1, tá bom? Então, nós temos o exemplo aí, ó. Determina os divisores. O primeiro divisores aí que eu quero é o 14. Então, você sabe que 14 dividido por 1 vai dar o 14. 14 dividido por 2 vai dar o 7. Tá vendo, então? Quantos divisores, então, nós temos 14? Nós vamos ter 4 divisores, que é o 1, 2, 7 e o 14. E o 13? O 13 é 1 e o 13, tá? Então, mais tarde, lá para frente nos slides, nós vamos ver que esse 13 aí é um número primo. Nós vamos ver por que isso é primo, tá? E os divisores de 15? É 1, 3, 5 e 15. É os números que dá para dividir por 15. Exemplo, 15 dividido por 1 não sempre começa pelo 1. Então, eu sei ó, que 15 dividido por 1, 15. 15 dividido por 3, 5. E 16? 16 dividido por 1, 16. 16 dividido por 2, 8. 16 divide por 3? Não. Por 4? Sim. Quanto que é 16 dividido por 4? O próprio 4, tá? Então, isso que são os divisores. Então, os múltiplos começam com 0 e os divisores sempre começam com 1. E os divisores nós vamos ter fim, tá vendo que nenhum exemplo teve aqueles 3 pontinhos? É porque ele sempre vai ter fim, tá bom, meninos? Nós vamos começar pela divisibilidade. Para facilitar a divisão, nós temos esses critérios, tá? Porque mas se a gente pegar um número grande, tá? Vamos supor que eu pego 12.520. Aí eu vou ficar, será que esse número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim por diante? Aí eu vou ter que ficar fazendo continha. Além de demorar muito, corre o risco da gente até errar.
Então, nós temos umas regrinhas para facilitar a nossa vida na divisão, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês agora. Critério de divisibilidade por 2. Então, quando eu sei que um número é divisível por 2? Então, tá aí, ó. Se o número natural é par, então ele é divisível por 2. Então, todo número que é par, eu sei que ele vai ser dividido por 2, tá? Exemplo, o número 378 é divisível por 2, pois esse número é o quê? Par. Então, vocês podem pegar 1.350.124. Ele não é par, porque terminou em 4. Então, ele é divisível por 2. Então, independente de um número ser enorme, toda vez que ele é par, eu consigo dividir esse número por 2, tá? E divisibilidade por 3? A divisibilidade por 3 é se a soma dos algarismo eu sei que é a mesma coisa que número, de um número natural for divisível por 3. Então, o número será divisível por 3. Como assim? Olha o exemplo. Eu tenho o número 741. Para descobrir se esse número é divisível por 3, basta eu somar seus algarismos. Somar os números, ó, 7 mais 4 mais 1, que é igual a 12. 12 não é divisível por 3? 12 dividido por 3 é 4. Ah, então quer dizer que esse número 741, ele é o quê? Divisível por 3. Então, é só somar os seus algarismos. E quando eu sei que um número pode ser divisível por 4? Então, se o algarismo das dezenas e das unidades de um número natural formam um número divisível por 4, então o número todo também é divisível por 4. Como assim? Então, eu vou pegar sempre a dezena e a unidade. Está vendo o número 49.312? Está vendo que a minha unidade e a minha dezena é o 12? 12 não é divisível por 4? Pois os números da dezena e das unidades formam o número 12. Então, eu sei que 12 é divisível por 4. Então, se eu pegar um número também, exemplo, 45.300, não está terminando em um zero? Toda vez que terminar também em um zero, ele é divisível por 4, tá bom? E quando eu sei que o número é divisível por 5? Ah, esse é fácil, esse todo mundo já sabe. O número é o quê? Divisível por 5 é quando termina em 0 e 5, tá? Então, toda vez que o número terminar em 0 e 5, eu sei que é divisível por 5. Exemplo, 285 não terminou em 5? Então, ele é divisível por 5. 9.340 não terminou em 0? Então, ele é divisível por 5. Então, 5, geralmente, vocês mesmos já sabem, né? E quando eu sei que dá para dividir por 6? Se o número natural é divisível por 2 e o 3 ao mesmo tempo. Olha o exemplo aí, ó. O número 246. Esse número é divisível por 6, pois ele é par? Sim, 246 é par. Então, dá para dividir por 2. E se eu somar seus algarismos, dá para dividir por 3? Vamos somar? 2 mais 4 mais 6 é igual a 12. Ah, então ele também é divisível por 3. Então, para mim saber se ele é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo, tá bom? Olha, vamos para a divisibilidade de 8, tá? Com 8. Então, se o algarismo das centenas, da dezena, das unidades de um número natural formam um número divisível por 8. Como assim? Que exemplo é esse? Vamos lá, o número 15.000. O número 15.000 é divisível por 8? Às vezes eu pegar o 15.000 e dividir por 8, toma um tempo. Então, só vocês olharem o quê? Que se a centena, as dezenas e as unidades terminarem por 0, toda vez que tiver esses 3 zeros, ele é divisível por 8. Outro critério também, vamos pegar um número, 13.280. Eu estou querendo o quê? A centena, a dezena e a unidade. Você sabe que a unidade, dezena e centena desse número é o 280. Então, 280, ele é divisível por 8? Sim.
tá? Porque 280 dividido por 8 vai dar 32, ou seja, 8 vezes 32 é 280. Então, eu sei que esse número todo, 13.280, é dividido por 8. Então, a divisibilidade por 8 é só você pegar a unidade, a dezena e a centena e dividir por 8. Se deu o exato, o número todo é dividido por 8. E a divisibilidade por 9 é parecido com a divisibilidade por 3. Ou seja, se a soma dos seus algarismos naturais é divisível por 9. Vamos pegar o exemplo aí, o número 37.512. Para me descobrir se isso é divisível por 9, é só eu somar os seus algarismos. 3 mais 7 mais 5 mais 1 mais 2, que vai dar 18. E você sabe que 18 dá para dividir por 9, que dá um número exato. 18 dividido por 9 é igual a 2. Então quer dizer que o número 37.512 dá para dividir por 9. Não precisa nem eu ir lá pegar o número todo e dividir, né? Então fica bem mais fácil. E como que eu sei como é divisível por 3? Somando seus algarismos, se dá um número que é divisível por 3, também fica bem mais fácil. Pessoal, e a divisibilidade por 10? Vamos lá. Como eu sei que um número é divisível por 10? Todo número que termina em 0. Um zero apenas, tá? Exemplo. 36.980. Ele é divisível por 0, porque ele tem esse 0 aí no final, ó. Outro exemplo, 38.600. Ele é divisível por 10? Sim, ele terminou em 0. Então, todo número que termina pelo menos por 0, ele é divisível por 10. E por 100? Por 100 é quando ele termina em 2 zeros, tá? E o exemplo aí, 23.400, não terminou em 2 zeros? Então, ele é divisível por 100. E por 1.000? Eu não coloquei aqui no slide, não, mas vamos pensar aí, meninos. Quando eu sei que o número é divisível por 1.000? Vou dar um tempinho aí para pensar, hein? Ele é divisível por 1.000 quando termina em 3 zeros. E assim por diante. Então, a divisibilidade por 10, quando termina em 1, 100 termina em 2, 1.000 termina em 3, 10.000 termina em 4 e assim por diante. Tá bom? E números primos, meninos? Então, todo número primo é todo número natural maior que 1. Então, não existe número primo igual a 1, tá? Número 1, ele não é primo, tá bom? E ele tem exatamente 2 divisores distintos. O que significa a palavra distintos mesmos? Na sala de aula eu já falei para vocês que na matemática distinto é a mesma coisa que diferentes. Então, olha, o que é um número primo? É quando a gente pode dividir pelo número 1 e por ele mesmo. Vocês lembram na divisibilidade, no slide, que eu coloquei os divisores de 13, que foi 1 e 13? Tá vendo que o número 13 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo? Então, esse número 13, ele é primo, tá bom? Então, 3 é um número primo, pois ele é maior que 1 e só tem o divisores, que é 1 e o 3. O 7 também é primo, pois ele só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que é o 7. E o número 21, ele é primo? Não, ele não é primo. Ele tem o quê? O número 1, o número 3, o 7 e o 21 como divisores. Então, ele tem 4 divisores, tá vendo? Então, ele não é primo. Então, a gente considera esse número como um número composto, tá? Então, ou tem um número composto ou tem um número primo. O composto é que tem vários divisores e o primo que só tem 2, que é ele mesmo e o 1. E o número 24, ele é primo? Não. Por quê? Porque o 24 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12, 24. Olha o tanto de divisores tem o número 24. Então, ele é composto também, tá? Então, outra observação bacana no números primos, que o único número primo par é o meu número 2, tá? Então, se numa questão tá assim, olha,
O único número par primo é o número 2? Sim, verdadeiro. Tá? Então, o número primo não tem muito mistério, não. Tá? Dá para dividir por ele mesmo e por 1. Meninos, para finalizar, vou deixar essas atividades do livro de vocês mesmo lá da escola, tá bom? Então, nós temos essas páginas aí, é bem tranquilo de fazer. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Então, essas atividades, eu vou corrigir elas nas próximas aulas, tá? Nós vamos fazer as correções online. Então, façam com calma, não precisa copiar a pergunta, é só responder no caderno, tá bom? E qualquer dúvida é só me procurar. Pessoal, se tiver dúvida, voltem nos slides, assista a videoaula de novo. Quando tiver a aula online, é para tirar as dúvidas, né? Já que nós vamos estar, né, virtual, mas presencial ao mesmo tempo. Nós vamos estar juntos ali, todo mundo. Então, fica mais fácil vocês já pegarem no caderno mesmo, elaborar perguntas que vocês tiveram dúvida. Na hora da aula, a gente esclarece. Tá? Não deixem de fazer atividades, porque se na hora da aula online vocês não fizerem essa atividade, vocês vão ficar meio perdidos, tá bom? Então, façam atividades, pode ser no caderno, não é para copiar as perguntas, é só responder. Até a próxima aula.